Fala pessoal do sétimo ano, segue mais um assunto aí de ciências e a gente vai falar sobre as plantas, referências das páginas 32 até a 50. Então, a gente vai começar com as características gerais das plantas, nós já falamos isso anteriormente. As plantas elas são eucariontes, ou seja, nós temos aqui o núcleo que delimita o citoplasma, então a gente tem a membrana nuclear. São seres autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese que a gente vai falar já já. E são seres pluricelulares, ou seja, seres que possuem mais de uma célula. Aqui eu coloquei para vocês a imagem de uma célula vegetal e aqui são as organelas que fazem parte dessa célula vegetal. Então, quero falar com vocês mais especificamente sobre a parede celular, né? A parede celular é uma estrutura localizada externamente à membrana celular. Ela é constituída por substâncias como a celulose e a lignina, que conferem a rigidez e dá suporte à célula e, consequentemente, ao vegetal. Então, é uma das organelas que se diferem em relação à célula animal. Além disso, eu quero falar com vocês também sobre o vacúolo. Os vacúolos são organoides em forma de bolsa que armazenam substâncias como água e sais minerais. Vamos falar também sobre os plastos, que não se encontram aqui nessa imagem, que são organoides que recebem nomes específicos dependendo do pigmento ou da substância que armazenam, como cloroplastos, ou cromoplastos ou leucoplastos. Tudo bem? Então, são organelas que se diferem da célula animal. E aqui chegou a hora da gente voltar a falar sobre esse processo, que é o processo da fotossíntese, que é a transformação de luz em glicose, que é o alimento da planta, e além disso, como já falamos anteriormente, não é só um processo de alimentação, mas também é um processo de respiração, onde os vegetais consomem o gás carbônico e nos liberam o oxigênio. Agora a gente vai falar sobre a divisão das plantas, tá? O tempo todo a gente vem falando aí sobre plantas. Vocês já ouviram falar em botânica? Então, botânica é a ciência que estuda o reino das plantas, tá? Inclusive, a gente tem aqui no Rio de Janeiro e em outros locais o Jardim Botânico, onde várias espécies de plantas estão reunidas nesse local para serem cuidadas, estudadas e analisadas. Então, agora a gente vai falar sobre a divisão das plantas. As plantas podem ser divididas em dois grupos: as criptógamas e as fanerógamas. Dentro do grupo das criptógamas, nós temos os vegetais mais simples, que são as briófitas e as pteridófitas. Já nas fanerógamas, nós temos os vegetais um pouco mais complexos, que são as gimnospermas e as angiospermas. Vamos falar aí um pouquinho sobre as briófitas. São plantas avasculares, ou seja, não tem vasos condutores de seiva. Nós já vamos falar sobre a questão da seiva, ok? São plantas que, por não terem vasos condutores de seiva, apresentam um pequeno porte, ou seja, são plantas que não crescem muito. Precisam da água para realizar a reprodução. Lembrando que reprodução é a perpetuação da espécie. Existem dois tipos de reprodução nas briófitas: a reprodução sexuada, que tem o envolvimento de gametas, e a reprodução assexuada, onde não tem o envolvimento de gametas. E ocorre a alternância de gerações, ora com reprodução sexuada, ora com reprodução assexuada. As briófitas foram as espécies pioneiras no ecossistema, ou seja, aquelas primeiras que apareceram no ambiente. Apresentam estruturas falsas, chamadas de rizóides, que são semelhantes à raiz, cauloides, que são semelhantes ao caule, e ufilóides, que são semelhantes às folhas. A gente tem os exemplos mais comuns, como os musgos hepáticos. E aqui, ó, eu coloquei
um exemplo para vocês. Aqui nós temos a presença do musgo, né? Muitas pessoas conhecem como limo. E aqui a gente tem a presença das hepáticas. Elas têm esse nome porque elas se assemelham muito com o nosso fígado. E aqui eu coloquei para vocês justamente essas estruturas falsas, né? Que são os esporos, que fazem parte da reprodução assexuada. O filóide, que são semelhantes às folhas. O cauloide, semelhante ao caule. E ao rizoide, que é semelhante à raiz. Existem duas fases, né? Como nós falamos anteriormente, os esporófitos são relacionados à reprodução assexuada, não tem o envolvimento de gametas e acontece por meio de esporos. E nós temos o gametófito, que é justamente relacionado à reprodução sexuada, onde tem o envolvimento de gametas. Agora a gente vai falar sobre as pteridófitas. Essas sim já apresentam uma vascularização e são chamadas de vasculares, ou seja, apresentam vasos condutores de seiva. Por apresentarem vasos condutores de seiva, são maiores do que as briófitas citadas no slide anterior. Ainda dependem da água para reprodução. Apresentam um caule geralmente subterrâneo e horizontal, que é chamado de rizoma, de onde vão sair as raízes e as folhas. Como vimos anteriormente, vai acontecer a reprodução com alternância de gerações, sendo por soros e o prótalo. Então, vamos ter reprodução sexuada e assexuada. Dos soros vão sair os esporos, tá? Para a reprodução assexuada. Os exemplos mais comuns, samambaias e avencas. Então, aqui nós vemos uma folha de samambaia. Esses pontinhos globulosos e escuros são os soros. E aqui dentro a gente tem a presença dos esporos. Ao cair em solo fértil, origina um novo vegetal. E aqui a gente tem o exemplo das avencas. Então, isso aqui foi o que foi citado anteriormente. O soro e o rizoma, de onde vão sair as raízes e as folhas. Agora a gente vai entrar no grupo das fanerógamas, que foi citado anteriormente, né? Então a gente entra nas gimnospermas, que continuam sendo plantas vasculares, né? São as maiores do planeta, podendo chegar a 10, 20 metros de altura devido a essa vascularização. Apresentam sementes, sendo que essas sementes não têm frutos. Apresentam reprodução sexuada e agora não dependem da água para reprodução. A gente tem o vento como aliado para a dispersão dos grãos de pólen. E essa dispersão dos grãos de pólen feita pelo vento é chamado de anemofilia, tá? O nome gimnosperma significa semente nua. É uma curiosidade aí das gimnospermas. Os exemplos mais comuns são os pinheiros e as sequoias. Pinheiros, como já vimos anteriormente, tem o formato de cone, e aí vem um outro nomezinho para a gente falar sobre as células reprodutoras das gimnospermas. Então aqui, ó, os pinheiros com formatos de cone, e aqui a gente tem as sequoias, que também, muitas das vezes, né, pode ser maior até do que os pinheiros. E aqui a gente tem o estróbilo, ou cone feminino, que é a célula reprodutora feminina. Estróbilo, ou cone, que é a célula reprodutora masculina. Como nós estamos falando de célula reprodutora, apresentam reprodução sexuada, ou seja, com envolvimento de gametas. Sendo que, em relação às pteridófitas, as gimnospermas, elas possuem raiz, caule e folhas verdadeiras, diferente do que foi falado anteriormente, no qual as briófitas e pteridófitas, que são exemplos de criptógamas, precisam da água para reprodução, ok? E agora a gente vai falar sobre o último grupo das fanerógamas, que são as angiospermas. Esses são considerados vegetais completos, porque apresentam os 6 órgãos vegetativos: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A gente tem os agentes polinizadores, né, como abelhas, aves,
que são atraídos pela cor das pétalas, né, e pelo odor. Quanto mais coloridas são as pétalas e mais cheirosas elas são, atraem mais agentes polinizadores. Nós vimos anteriormente que as briófitas e pteridófitas precisam da água para reprodução. As gimnospermas, elas precisam do vento para reprodução. E nesse caso aqui, a gente conta com os agentes polinizadores, que podem ser animais, como aves, e insetos, que podem dispersar esses grãos de pólen em locais diversos, podendo ter as angiospermas com facilidade. E aqui eu coloco para vocês exemplos de angiospermas. Tudo bem? Bom, galerinha, espero que tenha ajudado vocês e daqui a pouquinho tem mais um vídeo falando sobre as plantas. Beijos!